Galera, chegamos com o nosso episódio 47 do Playcast no ar. Hoje com o nosso convidado aqui. Lembrando, né? Vamos começar assim com calma. É nervoso. Vamos calma. Silvio Ribeiro. Né? Boa tarde, Silvião. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Nilson. Tudo em paz, graças a Deus. Beleza. Adriano, tudo Muito bom? feliz por estarmos juntos. Opa, Adriano, tudo bem? Oi, Aí, tudo bom? agora Adriano? sim. Galera, Fala, Nilson. Boa noite, Silvio. Lembrando, galera, que hoje estamos iniciando aqui com o novo integrante do Playcast no ar, o Silvio, vai fazer parte com a gente da equipe, né? Vai apresentar com a gente, também veio para somar. E ele veio num episódio bem bacana que a gente estamos esperando há muito tempo, vocês também. Com ele, Alan de Matos, o Catatal do Play Center. Tudo bem, Catatal? Fala aí, Nilson. Fala, Silvio Ribeiro. Grande Adriano. Prazer enorme falar com vocês. Todo na paz, cara. Graças a Deus. Feliz de falar com vocês. Pode falar. Seja bem-vindo, Silvio. A nossa Obrigado, equipe agora, Adriano. hein? Espero Sucesso a estar todo somado mundo. aí. E vamos pra cima. Olha lá, hein? Olha só a resposta. Ele já tá estreando no episódio do Alan, mais conhecido como Catatal. Hein? Exatamente. Não dava pra ser diferente, né? Não dava pra ser diferente. Um dos merda, meu. maiores parceiros que eu tive lá no Play Center é esse cara aí. Então não tinha como ser bacana. diferente. Cara, ó, Tamo junto. infelizmente, eu não tive a felicidade de trabalhar no mesmo brinquedo que ele, cara. Mas eu conheci ele lá, eu lembro do vestiário que a gente vai falar aqui. Tem muita coisa que a gente vai comentar. Vai falar, meu. Tem história, hein? Tem E eu história. tenho hein? umas perguntas pra fazer pra ele. Ei, Opa. Jesus! Polêmica! Bomba. Já começa. Não pode pai. deixar de responder, hein? Não pode fugir, hein? Já começa. Não. Já começa. Vai, Não, a Adri. pergunta vai ser Vai lá. pro final. Ah, no No final? final? É no final, Meu Deus do lógico. céu. Ah, É tá pro bom. final, é saideira. Então, ó, pra iniciar, como a gente sempre faz, né? Catatal, Alan. É o Catatal, mano. Catatal. Aqui é Natal. Até trocou crachá. Bom, vamos lá. Antes de Vamos você lá. começar, o pessoal fala assim, mas pô, aconteceu até isso. Lá o pessoal falava assim, mas é Alan, mas estão chamando Catatal e tal. É, meu apelido. Quando eu entrei no parque, o Novaes pegou e falou assim, meu, você tem um cara de animação, você tem um perfil mais alegre e tal. Vamos fazer o seguinte, no Evolution tá faltando 2 pessoas, você vai começar lá. Sério? Tá bom. Comecei, né, velho? Pra que é Evolution, né? Brinquedo que eu, como um antigo visitante, aí eu falei, pô, gostei de vir aqui, mas agora eu quero trabalhar aqui. Aí eu fui lá, na Inhaúma, dei aquela voltinha básica lá nos fundos. Falei assim, ó, quero deixar meu currículo aqui. Aí o Novaes me entrevistou. Na época, tinha um outro, não era o Orlandino, era o João que era Cláudio. da área 2, João Cláudio? Cláudio. o João Cláudio, foi ele mesmo. É. Era ele que fez a primeira entrevista, aí depois o Novaes, aí, beleza. Então, você traz sua carteira profissional e vamos pra cima. Legal. Então, eu sou a essência do cara que era um visitante, amou tanto o parque, falou, mano, não adianta, eu vou ter que trabalhar. Então, já começamos com essa história aí pra vocês terem uma ideia do que vai vir hoje. Gente, puxa a Vai ter cadeira, parte 2 já vou adiantando. vai ter parte 2. Não fica tranquilo, puxa a cadeira que hoje vai ter história pra chorar, pra dar risada, pra tudo, vamos embora. Então vamos lá. Ô, Nilson, o rapaz tá afiado, Nilson. Ele tá afiado. Ele Tá assistiu afiado, os cara. episódios anteriores, ele tá afiado. Porque ele nem esperou você fazer a primeira pergunta e ele já foi. já foi tá naturalmente. Show de bola. E assim, galera, a gente tem postado no Facebook, né, vários vídeos aí, né, da época do Play Center, e tem uma imagem que aparece, cara, muito da hora. Eu tô nesse vídeo também, chegando no bumerangue, Tá. e ele
tá dançando lá no Double Shot, cara. Double Shot. Você fala sobre isso aí, mano. Esse aqui, né? Nilson? Exatamente. Double Shot, segura. Tem um erro dele, a frase dele. Não sei se vai poder falar. Ah, agora vai. Porque de ladinho é mais gostoso. A galera fica ouvindo aí. Quem Inesquecível, né? escutou isso aí, você voltou um tempo atrás. Ó, gente, vamos lá. O Nilson, eu tive o prazer de render ele do lanche, nas saidinhas do almoço, quando era a equipe Boomerang. A equipe Boomerang era muito fechadinha, muito certinha. Os caras tinham os tempos certos e tal. Quem trabalhava lá era os top. Então, já vamos falar. O Nilson era o top. Sei lá, acho que Um Entendeu? dos, né? É. Dos, né? Ele... Ó, se a gente for fazer uma analogia, ó, o seguinte, o Maverick, né, do Top Gun, tem o Bem Maverick lembrado. e tem aquela esquadra embaixo, entendeu? Então, eu não vou esticar a esquadra de baixo, mas o Maverick, que é o Nilson, ele sabe disso. Exatamente. Nossa. Isso é fato, não é, Adriano? Isso é fato, não é? Ah, mas assim eu vou me emocionar aqui, eu pra Lenço. Não, mas é verdade, Nilson. É verdade. Não, os dois eram equipamentos stop, né? O Boomerang e o Turbodrop. Eram os chamarizes do parque. A gente que era da Sul, a gente ficava lá no restinho do parque. Não, Era o Adriano, Tornado, a Sul não. Era o Labamba. A Sul não, ele tá muito no telinha, o Catatal. A Sul não, era a área 3. Não. Era a área 3. Área A gente 3. ficava jogado lá na área 3. Odri, eu tive o prazer hoje de falar pra todo mundo que, eu treinei você, cara. Você era os top. Então, cara, não é área sul, é área 3. Vamos Área voltar. 3. Quando você entrou no parque. Exatamente. Vamos Era falar 3, essa época 4. quando você entrou no parque? Era 3. Época Porra. raiz. Era o cantinho. Era o cantinho. Era o nosso Vai, cantinho. O Nilson não, o Nilson já era Não, o lá Nilson- da... O Nilson não se misturava. O Nilson não se exatamente. misturava, não. Nada. Eu Verdade. ficava na ponta do rio lá. Eu mudava lá pra ponta do rio. Eu era daí também, mano. Eu fiquei no Double Shot, entendeu? Saí dali pra pro... Ficou. É verdade. Olha, esse episódio aqui faltou só o segundo fundador do Double Shock. Faltou. Eu acho que a gente deveria gravar uma outra com o Vai. Leandro. Leandro, essa Sim. mensagem vai pra você. Faltou você, a sua costeleta, a sua música do Elvis, junto com o Nilson. Que eu sei que era vocês dois lá. E o Claudinho, né? O Claudinho também tava com Claudinho. ele. Tem o Claudinho na hora. Claudinho. Porque quando Claudinho. eu entrei no parque, o Claudinho já tava no Labamba já. Labamba. No Labamba era o Claudinho, Fabrício, Itamar Isso. e o Roberto. Isso mesmo, aí, ó. Isso. Aê! Você não Isso. deixou eu mentir, seu lindo! Mas nós tivemos o prazer, né, Nilson, de trabalhar com o Claudinho lá no Double Shock, né? Sim. Nossa, Tivemos o prazer. muito legal. E assim, quando eu cheguei lá, eles não tinham essa frescura não de demorar pra aprender. Não. Mano, o mineiro, o Hamilton, vai logo, vai aprender isso. Ixi, era É. isso mesmo. Da hora, mano. Ali era uma Eu equipe perdi isso fechada. comigo no Kamikaze, me julgou. Vai treinar. Eu lembro disso. Não. E o medo, né, Adriano? E o medo da gente ir pra lá, porque a gente era novo, né? E a gente sabia que tinha toda aquela preparação de catraca, de trava, pra depois a gente sentar no comando. Mas chegava no equipamento que tava o Hamilton, que tava o Claudinho e que tava o Leandro, não tinha jeito, né? Era 2 horas e 1 hora fazendo catraca e 1 hora fazendo trava e já tinha que ir pro comando. Comando. Tinha jeito. Verdade.
E o Catatal, conta pra gente aí um momento inesquecível que você passou lá no Dobo. Você nunca esquece, foi esquecido. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Eu tenho vários. Então, Mas bora lá. eu vou lembrar um que é o seguinte. Fora o pés atrás do risco amarelo, da faixa amarela. Ô, mocinha, o óculos da Aracida Almeida está fora da plataforma. Achei que a briga era engraçada. O que foi fechar esse parque, né, mano? Viu? Mano, olha isso, cara. Cara, Cara, Nilson, se prepara que hoje tem história. Cara, Hoje mano, tem tem história. história. Você vai ir procurando até... aqui no computador, falando com vocês, procurando aqui no computador uma foto do Catatal. Vou mostrar. você achou? Tem a foto Meu dos Deus. Smurfs. Tem a foto dos Smurfs. Lembra dos Smurfs? Dos Smurfs do Woodstock. Ah, o Fernando mata... Fernando mata a senhora, mata a velha, não sei. É o Mata Véia. Mata Véia, Fernando Mata Véia. Fernando Mata Véia. Tá o Silvio, o Catatal, quem mais? Tá o... Lembra do Samuel? Samuelzinho. Samuelzinho. Se eu não me Era engano, bem. não lembro se era o Alex. Era o Alex que tava com a gente quando era os Smurfs? Era o Alex, não era? Era o Alex. Era assim. Bom, ô Nilson, e esse negócio aí do Mata Véia, você sabe por quê? Porque na primeira vez que ele foi aprender o comando lá, a gente pegou, baixou as travas, tudo direitinho. Aí ele tava operando. Aí a véia começou a passar mal. Eu falei, você para no contrapeso e tal. Ele não, na cabeça dele, o contrapeso era manter o fluxo. Então ele continuou o giro do brinquedo. Falei, Fernando, você vai matar a véia, Fernando, você vai matar a véia. E ele rachava o bico e ele continuava, ele não parava. Aí o Silvão teve que entrar na cabine. Eu lembro dessa época. O Silvão teve que entrar na cabine. Caralho, é o contrário. Aí ele, tá. Aí parou. Desde então, é o Fernando Mata Véia. E a gente tomou advertência a todo mundo aquele dia, porque ela fez uma reclamação no sábado, né? Ela fez uma reclamação. E aí a gente tomou uma advertência e tal, mas a advertência foi de menos. O pior depois, que consagrou mesmo... Sim. Que consagrou mesmo o Mata Véia foi depois, porque daí, depois disso, ele ficou de castigo, né? Nosso castigo era onde? Teleférico. E ele derrubou uma senhora também, lá no jardinzinho da Coca-Cola, no teleférico. Aí pronto. Aí você lembra? Você lembra, Catatal, que ele foi pra lá? Eu lembro. No primeiro dia, Eu ele fui derrubou fazer a senhora lá. Aí Não, virou Mata sabe o Véia. que é o pior, Nilson? Eu fui fazer... Cara, esse Fernando Mata Véia, ele deve estar a raiva de mim do cacete, porque no dia que ele tentou matar a véia, no Double Shock eu tava, no dia que ele derrubou a véia no jardinzinho, eu tava cobrindo Labamba, que era de frente pro... Quando eu vi, ele... A véia caiu lá no jardim. Foi, mano, você vai matar a véia de novo. Não era mesmo, não, né? Foi? Não era. Não, né? Atenção, senhoras. Atenção, senhoras que estão ouvindo aí. Cuidado com o passar perto. Cuidado, o Fernando, ele mata a véia. Ai, mano, que da hora, cara. E ele já tinha esse apelido, mas aí é um outro assunto. Show de bola. E assim, depois do Double Shot, você ficou no Labamba, mas qual outro brinquedo você operou? Além disso? Cara, operar mesmo, eu operei Evolution, Double Shock, que mais, meu Deus? O Labamba, mas o Labamba eu peguei na época do Beto, aí eu só fiz o treinamento com o Beto, eu não cheguei a operar sozinho. Porque lá era naquela época que tava dando muito problema na coluna, né? É verdade. Porque não Era a podia época do bater o Beto e do pistão. Tom. Olha lá, o Adriano, fazendo e não podia, olha lá. Exatamente. Podia Era a deixar época do ninguém Beto e do pelado. Bater o Danilo, né? pistão seco. E não podia tirar a roupa de ninguém também, né, Lula? Então, aí disse acabava a brincadeira, né? Tinha graça, né? Para. Não, eu tô falando assim. Se condena, viu? Você Não, operava não. lá também, né? Não operava, cara. Infelizmente, Não operava? depois que eu queria trabalhar no play, eu não consegui. Foi na Evolution no Labamba.
Mas do resto, a maioria eu já falei. Né? Eu lembro do Nilson, no Boomerang, no Cataclisma, primeira turma, Sky Coaster. Não, E tinha o... Não era o Sky. Menos Sky. Porque tinha um amigo nosso que falava que era o Ski Asquaster. Nossa. Ele era. Tinha um amigo nosso lá que falava: onde você vai trabalhar hoje? No Ski Asquaster. Era o nome. Brinquedo novo? 29. É o esqui. Tinha falado do esqui. Esquiava. Exatamente. Não, mas na verdade, ó, vou falar Exato. rapidinho aqui, ó. Bora. Teleférico, Double Shock, Boomerang, Cataclisma, Kamikaze, Barca Viking, Puta, Barca Viking também. Big Eu Dance, já operei. Wave Swinger, Wolf, Polo. Esse daí. Flight Commander. Mas quando a gente catraca. Mano, de catraca lá. Nossa. Mas não cheguei. Terrível, hein? É uma coisa, né? Qual Mas foi era, o seu primeiro era brinquedo, gostoso Catatal? trabalhar lá também no Flight. Era, né? Você ficou lá, você... E lá, depois eu fui pro Mixer, né? Eles tiraram o Flight, colocaram o Mixer. O Mixer. Eu também tenho Eu, foto o Adriano trabalhou, a gente trabalhou junto no Mixer, né, Adriano? Formamos uma equipe lá, eu, você, a Marina e Paulo O Jorge, se não me Rogério. engano, né? Pô, Rogério. nessa época que vocês ficavam no mix, a Catatal tava no Double? Ou não? Eu tava no Catatal. Double ou no Polvo, né? Ah, eu tava no ele outra ficava área. ali na... No Double o Catatal não tava mais, não. Porque aí quando tiraram ele também. Aí saiu os dois juntos. Eu Vai fui ser pro isso. Mixer, eu fui pro Mixer e ele foi pro Polvo. Depois a gente trocou, né, Catatal? Depois você veio pro Mixer Foi. também e eu fui pro Polvo. Isso mesmo. Eles não colocaram mais a gente junto. Não. Porque eles Bem sabiam chato. que Terrível. ia Bem dar chato. confusão. Mano, mas olha só, cara, eu tô pensando uma coisa aqui, mano, é um assunto aqui, cara, que não vou deixar pro final, cara, acho que vou falar agora. Bora. Mano, uma coisa pra reparar, sabe, naquele local lá, na hora de ir embora isso, cara, mano, sempre uma pessoa, os caras pegavam direto uma pessoa lá, e levar para de chuveiro, rasgar umas roupas lá. A bica fria, né? Fica fria. Bica fria. Mano, os caras pegavam Você pegou minha pergunta, Nilson. Adriano, Não, calma que vai chegar a sua vez, Opa, Adriano. mano, não aprendi Deixa pro direito. finalzinho a sua. Guarda a sua pro finalzinho, Vamos porque lá. a sua é mais. É Vai, alto, Adriano, vai, é Adriano. alto nível. Aprofunda aí, vai lá. Então vai, então emenda. Vai, mano. Vai, Adriano. Vai aí. Vai, mano. Fala aí. Cara, Emenda. Ô, Era assim. Catatal, Fala. quantas cuecas você teve que comprar no Play Center? Esse negócio de reforma e bica fria. Responda. Boa. Cara, eu vou falar aqui o seguinte. É quase uma dúzia. Porque, porra, Por semana, né? Por semana, uma Por dúzia. semana, por né? semana. Não, Semana. antes da noite do terror, era porque antes da noite do terror. Começou a noite do terror, porque começou a noite do terror, Porque era porque você noite tá do terror. agitando, porque você não sei o quê, começou. Aí, Sim. blá. Ou a gente tinha opção, né? Ou era bica fria ou rasga uma cueca. Então, esse negócio da cueca, eu acho que foi umas 12, umas 20, porque não era toda hora que era uma cueca também, né? Era só uma bica fria. Mas a bica fria, o Adriano, o Catatal e o Haroldo, os caras foram os recordistas de bica fria. Pra ter Sim. ideia, cara, eu usava uma camiseta e trazia pra casa rapidinho, que eu sabia que tinha que lavar, que no outro dia ia ter que emprestar pro Catatal, porque ele não tinha. Não tinha. Isso quando a gente não jogava o perfume, aqueles perfumes de puta mesmo. Você tomava Exatamente. banho, não saía. Absinto. O Não, absinto. ô Adriano, essa tinha que ir pro final. Cara, quando disparava aquilo lá dentro do meu armário, puta que pariu, velho. Eu ficava vendendo puta o dia inteiro. Por mais que eu levantava a trava, corria e não sei o que, dançava, aquele cheiro não saía, cara. Não saía. Eu não sei nem os nomes daquele com o mesmo perfume. cheiro. Vou aproveitar e vou jogar um pouquinho nele, vai. Vamos lá. Olha lá. Caramba, o Nilson guardou o último frasco que o Nilson guardou. Guardou. Esse bom rastro, mano. Tá O aqui. derradeiro.
guardou o mata-rato. Mano, não, falando nisso, lembra daquela época, cara? Os armários era deportista de Axe, né? Lembra? Axe. Era. Mano, esse que daí... porque a gente pegava... farmácia. A gente pegava na promoção o kitzinho com 3 na farmácia, aí descontava só no pagamento depois de 90 dias. Já tomava lá, né? Você comprava 3, pagava 30. Nossa. Exatamente. Mas só depois de 90 dias, né, Adriano? Aí já era, né? Tá, mas assim, ó, a pergunta aqui não... Uma pergunta, curiosidade aqui da galera, né? Vamos lá. Pedindo no ponto aqui. Né, vai me perguntar. No ponto. Você nunca tentou escapar, não? Ou você já tava conformado? Toda vez Cara, eu não sei lá, meu. Ó, eu vou falar real pra vocês. E o Sal e todo mundo. Teve algumas vezes que eu escapava. Mas aí, cara, era tanto arranhão, era tanta mal. Parecia um povo que me pegava, velho. Não tinha como fugir. Vocês que eram visitantes, o ex-funcionário vai saber que aquilo lá era um labirinto. Dependendo onde era o seu armário, não corre. Se entrega que é mais fácil. E o meu armário ficava bem na quina. Era o meu armário e o armário do Betão. Do Labamba, do Roberto. Então, era bem do lado. Tinha como. Na cara do gol. Era o Catatal. Pra você ter ideia, Nilson, você vai entender agora o porquê que o Catatal e o Haroldo, eles eram recordistas. Por quê? Era o Catatal, aí ficava o Beto no meio e o Haroldo na esquerda. Não tinha pra onde correr. Porque assim, o Beto já pegava. E assim, ó, depois do Haroldo já era o Leandro. Não tinha pra onde correr, cara. Não tinha, sem chance. Ou ele esperava todo mundo se trocar. Quantas vezes o Catatal ficou fazendo fechamento junto com o Nicolas, com os caras lá. Ele ia passar por perto e voltava pro parque. Só que ele dançava, porque os caras ficavam escondidos esperando. Não tinha jeito. O Leandro, pra você ter ideia, se escondia dentro daquela lixeira. Aquela lixeira de fibra, laranja. Ele se escondia lá, cara. Não tinha jeito. Porque na hora que o Catatal pensava que tava tudo tranquilo, não tinha como. Não tinha jeito. Ele se escondia atrás daquele corredorzinho que tinha o vestiário e o refeitório. Tinha um corredor. Escondia atrás do vestiário ali. Ali era igual vaca de presépio, ali é o corredor da morte. Você pôs a cabeça ali, você sabe que você vai ser pego. Não tinha como. Não sou. Não, e assim, ó, cara, o tempo passou, né? Mano, o Catatal tá idêntico, cara. Eu tô olhando ele aqui agora, eu tô lembrando. Ele fala, mano, de novo não, mano. Pode, não é. O tempo foi generoso com ele, né? Ô, Nilson, o tempo foi generoso com o nosso amigo, né? Oi, mano. Nossa, cara, você tiver na cabeça do parque. Acho que o Catatal deve ter ficado comigo umas 3 vezes com a bunda roxa, das mordidas que eu dava. Aí, é verdade. Agora você descobriu quem era. É verdade. Aí, ó. Tá vendo? Agora eu descobri quem era. Agora eu descobri. Ele não sabia que era você, Adriano. Ele não sabia. Pronto, aí, ó. Segredo revelado agora depois de 22 anos. Nossa. Galera aí. E pior que eu treinei o Adriano. Ou seja, eu criei esse demônio para me atacar. Olha. Ô, Nilson, vamos lá. Às vezes as pessoas que estão vendo, pode ser as pessoas que estiver vendo aí, de repente é visitante ou é a pessoa que não conviveu com a gente, vai ficar sem entender. Isso. Adriano, você quer explicar o que era a bica fria, enfim, o que a gente tá falando aqui para não ficar vago, ou quer deixar na mão do Catatal para ele se virar? Não, posso dar uma pincelada rapidinha. Pode dar, vai lá. Vamos lá. O Catatal entrava no vestiário e a gente pegava ele. Ou arrancava a cueca, ou jogava na bica fria, que era um chuveiro, arrastando ele pelos pés. Ali só Deus, nem ele saberia o que ia acontecer com ele. Era um momento... Com roupa e tudo, tá? A bica fria era com roupa e tudo. Isso, com roupa e tudo. Era um momento arrastado pela perna. Roupa, apito. A gente só tirava celular, que era eletrônico. Celular e lanterna. A bag de CD ia também. Celular da Lotte. A bag de CD ia. Celular da Lotte com antena, né? Tinha lá. Nada. Era um Ericsson. Catatal tinha um da PCP da Ericsson. Tinha uma anteninha assim. Exatamente. Que ficava do ar, ele usava no cinto.
Olha, Vai exatamente. arrostar o celular na trava do teleférico. Caiu o celular no chão. Aquele era valente, aquele celular. Aquele Não, era valente. Mano, a gente trabalhava o dia todo, né? Aquele estresse, né? Brincando também, mas no final do dia era muita brincadeira. Esse cara era muito animado. Era pra desestressar. Era o uma nosso brincadeira combustível, né, saudável. Nilson? Nada de... Não, nada de... Mas era o nosso combustível pra estar lá no outro dia de manhã, novamente. Isso, combustível. E Era o assim, nosso combustível. ninguém ficava com raiva. Era um rap toda hora. E ninguém ficava com raiva de ninguém. No outro dia tava todo mundo brincando. Pô, Exatamente. Entendeu? boa, mano. Exatamente. Outra. Pronto. Nilson, vamos emendar um assunto que é o seguinte. Você que não é funcionário, você é visitante, a gente fechava o parque, né? Na segunda-feira para dia de limpeza. Que a gente ficava limpando lá. Gente, a gente tinha tão um amor um pelos outros. Cara, quantas vezes saía das limpezas, saía mais cedo, né? Entrava às 8 e saía às 13, não é? Às 15, eu acho que era. Aí, quantas vezes a gente foi andar de kart, ir no shopping, e Laser comer. shots. Nossa, laser shot. Nossa, shots. quantas vezes. O boliche no Center Norte. Boliche no Playboy. Center Norte. Verdade. Mano, era muito O boliche, o Adriano, a gente jogava, porque são 6 pessoas em cada pista, né? Quando ia aquela galera inteira e já tinha algumas pistas alugadas, e a gente pegava, eu lembro até hoje, o Catatal vai lembrar também, tinha a prima do Alex, que ela era gerente do boliche. Você lembra disso? Sim. E aí ela colocava, era 6 pessoas em cada pista, ela colocava 12, 15, chegava a galera do Play Center, era 15 em cada pista. Acabava, fechava o boliche. Fechava. da A gente parecia aquele da Era do Gelo, os mamute, aquela manada de funcionário. Exatamente. E a grande maioria ainda ia com o boné. Não tirava o boné porque o cabelo tava tudo bagunçado. E quando ia pro boliche não dava tempo de tomar banho. Era suado mesmo e rapidinho pra chegar lá e dar horário. De produto, vamos que vamos. Exatamente. O máximo tirava a camisa laranja, botava a camisa branca do parque e ia embora. Era. Aquela de 25 anos ainda. Há 25 anos. Ah, sim. Aquela de 25 anos que durou 30 anos, né? 30 anos. Exatamente. Principalmente pro Leandro. Não sei de onde o Leandro arrumava tanta camisa de 25 anos. Não sei. Eu vou perguntar pra ele um dia ainda. Tem uma gráfica lá que faz. Silk screen lá e faz. O uniforme dele já era diferenciado, né, do Leandro? Sim, já. Puxando o gatilho aí do Catatal que ele falou que a gente era bem assim, né? Tanto que as nossas viagens, a gente, pra quem não sabe, nosso final de semana era de segunda e terça, né? Não era de sábado e domingo. Quantas vezes a gente não tava no metrô Jabaquara, de domingo à noite, pra pegar um ônibus, vai pra Praia Grande, pra Mongaguá, Itanhaém. Sim. A gente não ficava em pousada, não ficava em hotel, a gente dormia na areia, ficava segunda-feira lá, voltávamos assim, destruído. Então, você não podia encostar depois a trabalhar para levantar as travas. Era burro. Aquela camisa caca colando assim. Caca. Porque a caca era essa aqui, ó. Quem tá no YouTube vai ver aqui, ó. Isso, essa daí. Não é caca essa de daí. comer, não é caca de comer, é caca. Não, camisa. É aquele porco cru lá, aquele pezinho. O famoso uniforme da Graneiro. Mas eu concordo, esse daí eu preferia isso do que aqueles dos Smurfs depois. É verdade. Não, e olha só. Mas galera, os Smurfs era mais fresquinho. Então, quando eu entrei em 97, aerolista, eu comecei a era o pirulito. Hã? Era o uniforme pirulito, não era? Não, a camisa branca e a calça azul. Camisa branca. Camisa branca e azul. Branca e azul. Turista era camisa branca. Você aí foi turista também, ou Catatal? Era urista. Não, entrei mensalista já. Mensalista. Você, Adriano, você entrou urista, né, Adriano? Urista. Isso. Entrou. Aí eu não vi a hora de ser efetivado pra usar aquela camisa. Eu gostava, mas depois eu comecei a usar ela, achei muito quente, né, mano? A gente quer voltar pra turista. Exatamente. Bom, mas aí, retomando lá, pessoal, retomando lá,
Vamos fazer a pergunta lá que o Catatal se adiantou. Ele falou mais ou menos lá que o Novaes e tal. Já levou ele pra você ver como que é. O cara já entrou indo pro Evolution. Olha aí, depois fala que você que era o... você vê? O Maverick, né? Exatamente. Ele é o Ice, então... Mas e quando foi isso, Catatal? Fala pra gente essa data aí. Qual foi a data que você iniciou lá? Meu Deus, agora vocês me pegaram, hein? Eu não lembro. Eu não lembro datas. Eu lembro. Você lembra? A minha. Eu lembro também. A minha, a do Adriano eu lembro também. Eu lembro até A data do Adriano eu lembro também. Quem lembra a chapa do crachá? Quem lembra aí? A minha chapa eu não lembro, não. Eu lembro. 2863. A minha era 3510. É a sua, Catatal. 3214. Nossa, mas veio agora uma conexão agora, hein? Olha, meu silêncio assim, mano, perturbador, mano. 3214, meu Deus. Eu não A minha vou- foi eu lembro que eu 3510. entrei 13 de fevereiro de 99. Eu lembro. Sério? Eu lembro. E vou falar pra vocês. A data que o Adriano entrou era 13 de fevereiro e era uma sexta-feira 13 aí. Era. Nossa. Isso aí eu lembro. Isso Uma aí eu lembro. sexta-feira 13. E, Não era, Adriano? Era ou não era? 13 foi a semana passada aí, ó. Sexta-feira 13 Então. também, ó. Exatamente. Então tá explicado, porque quando ele tava. Era aquele aquele temporal lá na balança cadeira lá, né? Adriano? Tá vendo? O temporal vinha do seu lado, viu, Deus? Não vem, não. Do lado de lá. Era só colocar o Adriano no teleférico, 10 minutos depois, atenção, Plane Center, teleférico parado por temperatura, obrigado pela compreensão. Tio. E como é que você lidava com essa situação aí quando o brinquedo quebrava? Você chegava em você e te apertava lá. Como é que era o seu jogo de cintura? Conta pra gente aí. Bom, vamos lá. É difícil. Essa é uma situação chata pra caramba. Só que Nilson, eu vou dividir essa resposta sua em duas fases. Por quê? Porque o Catatal teve duas fases dentro do parque. Uma fase de bonzinho, nos radicais. Pelego. Pelego mesmo. E a outra fase, anti-pelego. Anti-pelego. Lá na área. Lá na área infantil. Pós-pelego. Tá. Então vamos lá. Na área dos pelego, era tranquilo. Evolution não parava, Barca Viking não parava, né? Então, Double Shock vamos lá, tá. Double Shock não parava. Double Shock só parava com raio, porque a gente era cagão. Quando falar a quebrava. verdade. Ó o brinquedinho Double guerreiro Shock. aí do Double Shock. O Double Shock é igual o Fusca. Enquanto você tiver um Exatamente. cardaço amarrado no motor, ele vai funcionar. Verdade. Já tive 2. Aí, ó, viu? Dois Double Shock ou 2 Dois cadastros? Double Shock, Dois Nilson? pulsos, boa. Sensacional. Então, agora, gente, eu ficava feliz quando eu tava na área infantil e tinha uma criança que ia lá e mijava na piscina de bolinha. Nossa! Aí eu ficava feliz. Porque eu falava, brinquedo interditou, muito obrigado. Não, mas meu filho só quer andar por aqui. Não, tá mijado. Tá mijado. Era o Kid Play, não era o Kid Play. Não, era piscina de bolinha. primeiro. Piscina de bolinha. Não, era aquela piscina de bolinha que tinha a saída Da Montanha Encantada. E Não, isso, ainda- Era o Kid Play. É um negócio Era o que Kid você Play. subia de coisa, que era piscina de bolinha. Era o Kid Play. É. esse. Era o então Kid era Play. o Kid Play. Então você não chegou a trabalhar na piscina de bolinha embaixo da lona central, lá atrás da área de jogos tinha piscina de bolinha com 70 Não, aí mil eu nunca bolinhas. fiquei, não. Nunca Vem ficou? cá. Você lembra dela lá? Não Eu lembra, já Danilo? fiquei lá. Ficou lá, então. Aquela era a piscina de bolinha. Esse que, do lado da saída da Da montanha. Da montanha. era o Kid Play.
Era o Kid Tinha Play. aquele, sabe? Ó. Subia, aí tinha os espelhadores. Sim, sabe? isso Olha, mesmo. ó, vocês já viram no TikTok? Não sei se vocês já viram aquele cara, eu não sei se vocês já viram ele no canal, o cara que fala assim, ó. Ele dá uma de rir pelo vídeo. Você já viu isso aí? Fala assim, lá em casa tem carros bem melhores que isso daí. Você já viram isso? Ou não? Se não viram, eu não vou nem comentar. Não. Não, mas Não, fala pra gente ver, pô. Não, eu ia Fala aí, fala aí. Eu ia fazer uma brincadeira, tipo assim. Não é querer ser metido, não, mas eu participo da área infantil. Eu só peguei radical. Tô falando que ele era metido, ele não se misturava. Aí, Ah, tive sorte, né? Nilson, mas- Nilson era um ser supremo dentro do Play Center. Exatamente. ele não soube o que era. Tava no Prog Hopper, Samba verdade. Balu, Fire Não, Não, não. mas eu tava Ah, olhando Nilson, Samba Balu. Nilson era do Cara. tempo de Bumerangue, Cataclisma, Turmodrop, o que mais? nem Telecombate ele trabalhou, nem Telecombate. Não. Ah, Não, então, Nem o mas- mini Speciinho. Passava No mini perto. Speciinho você Mini rendeu, trenó. entendeu, Nelson? Ah, peraí. Trenó. Não, isso também não, Silvio. Ó, mas eu trabalhei quando eu entrei, eu era lista, o carrossel, ó. O César, o Rio Verde e com o Bruno Kleber. Eu lanchava dentro do carrossel. Nossa. Dentro do carrossel. Hominho Verde, velho. Hominho Hominho Verde. Um abraço, Hominho Verde. Ele tá aqui também no nosso podcast aí. Só lembrando a galera que tá escutando aí, não deixa de dar um like, se inscrever, né? Pra dar uma força pra gente. E agora Gente, ele tá no Amazon dá um Music like. também, hein? Isso, estamos ampliando, né, Nilson? Isso, Estamos agora ampliando aí. no Amazon Music também, Deezer, Spotify, né? Só alegria. Vamos lá. Gente, Não tem pra vamos onde correr. continuar a alegria, vamos continuar esse tempo. Vai lá, acompanha a gente, Spotify, Amazon, dá um like. Vamos continuar, vamos subir esse Isso. canal pra ter mais alegria na nossa vida. Isso, Exatamente. E no E no YouTube, no YouTube, né? Arroba YouTube. Podcast no Ar. Não vamos deixar a tocha se apagar. exatamente. Nica. Exatamente. Até Vai, você aqui, que não, igual a você que foto não da conheceu, Olimpíada. Dura. para sempre. Até você que não conheceu, que pode aí porventura estar vendo a gente, que não conheceu o Play Center, porque tem muita rapaziada hoje em dia, né, os mais novos, infelizmente não teve oportunidade de conhecer, mas eu tenho certeza que com essas histórias e com a gente falando aqui, se acompanhar os episódios de cada um dos operadores, porque não só operadores que foi a gente, não só funcionários, mas tem também visitantes Visitante. direto. Então, se vocês acompanharem os episódios, pega os episódios, vocês vão entender um pouquinho mais do que foi aquilo lá. Porque pra gente que trabalhou lá é difícil a gente falar. Só a gente sabe o que a gente passava, o que a gente sentia e o que a gente sente. A emoção que a gente tá aqui, ó. Eu tá vendo o Adriano aí e tá vendo atrás dele, o equipamento atrás dele. Cara, olha lá. Sabe, a gente que trabalhou lá sabe o que é isso. Pra quem não teve a oportunidade de saber, curte lá, vai episódio por episódio que vai entender um pouquinho mais da história, né, Nilson? Isso, e Um lembrando, pouquinho mais. a gente fala com propriedade, que, né, teve uma oportunidade, né? Graças a Deus, de colocar a mão na massa, operar, né? Falou De Adriano. fazer acontecer, né, Nilson? A gente fez aquele parque acontecer, né? E É galera, mágico, não tem o que falar, é uma magia, não tem palavra que descreva o que a gente passou lá. Tal, conta pra gente aí. Um dia que mais te emocionou no parque, na época que você trabalhou. O melhor dia, assim, melhor época. Gente, melhor época. Pra quem não é visitante, pra quem é funcionário vai lembrar disso. Pra quem é visitante, acompanha esse detalhe. O Play Center fazia ação social. O que é? Naquela época, a gente tá falando aí 98 para menos, né? A gente tinha um dia que, de vez de limpeza, que era de segunda-feira, a gente recebia pessoas de deficiências física, intelectual, motora, seja Dia D. deficiência. A gente Dia chamava D. até entre a gente de dia D. Não, era o nome do evento mesmo, era dia D. Isso, Dia D. O nome do evento. Sabe o que era legal, gente? Todo mundo se inscrevia. Não E era voluntário, não- né? Voluntário, era sem receber. voluntário. Dia da Todo mundo folga. se inscrevia. Dependendo de ser mensalista ou horista. Mensalista já era obrigado, porque de vez em limpeza ia ser o dia D, mas horista
todo mundo se inscrevia. Independente de ser mensalista ou não, a gente ia com baita alegria no coração. Exatamente. Parecia, o seguinte, que aquele parque que vocês têm na ideia, né? Aquela imagem de alegria, era vezes 2, vezes 5. Era terrível. Vezes 10. Sabe por que era terrível? Eu vou explicar pra vocês. A gente, pra receber essas pessoas, eu lembro até hoje, a gente fazia um cordão humano que vinha da entrada principal até o Evolution. Batendo palma pra eles. E eles vinham, ou de cadeira, ou eles vinham. A alegria deles era tanta que ali eles já abraçavam a gente. Já, muito obrigado. Obrigado por você receber a gente assim. Era muito da hora. Então, era muito diferente. Eram alguns brinquedos só que estavam liberados. E sabe o que era legal? O legal era a gente pegar, abraçar a pessoa, ou no brinquedo, ou a trava. Na época, vou até aproveitar a imagem do Silvio. Silvão, o Double Shock, cara, a gente fazia um embarque, colocava todo mundo lá, beleza, estacionava as cadeiras do lado de fora, depois ia lá, pegava cadeira por cadeira, levava a pessoa No colo. Você imagina, você que tá aí ouvindo e não conheceu, de repente conheceu, mas não sabia desse evento. Você imagina, o Double Shock, ele era 32 pessoas, eram 16 de cada lado. Você imagina, 2 na plataforma, no caso eu e o Catatal, um exemplo, esse era o nosso horário de plataforma. Ele de um lado, eu do outro, a gente chegava lá nas cadeiras, pegava um por um. Carregava os 16, colocava sentado, fechava a trave, eles brincavam. E aí a gente abria a trave e tirava. Você imagina fazendo isso durante 10 horas. O giro não era o giro completo, tá, gente? Não, ele só dava aquela balançadinha de leve ali pra não ter problema. Não era o giro. Não, mas quando vinha aquela galera com restrição, o Adriano, era quando tinha restrição de pessoas com deficiência mental. Os deficientes físicos, a gente podia dar o giro completo, normal, como se fosse, né? Só com deficiência mental. E se eu não me engano, o síndrome de Down também a gente não podia, né? Isso, síndrome de Down não. Podia dar inteiro. Mas a gente fisicamente a gente saía destruído. Mas assim, pra vocês entenderem, e eu dar uma ênfase no que o Catatal tá falando, pra vocês entenderem o sorriso, a alegria e a satisfação daquelas pessoas tá inclusa. Porque é tão difícil, gente, pra gente que é assim, graças a Deus, nós somos normais, sabe? Já é difícil, a gente já... Eu sou, o Alan foi, o Nilson, porque quem da gente não foi excluído ali pelaquela elite que chegava, porque tinha um poder aquisitivo um pouco maior, achava que a gente era obrigado a fazer o que eles queriam, sabe? A gente sentia. Você imagina uma pessoa que ele não consegue andar, se a gente não pegasse ele no colo e colocasse lá, ele não ia conseguir brincar. Então você imagina a alegria, você imagina a satisfação que era pra gente proporcionar aquilo. Sim. Proporcionar aquele momento. Isso era uma coisa fora de série, faria tudo de novo, quantas vezes fosse preciso. Sim. É aquilo que eu falo, o Play Center não foi só um emprego pra gente. Não. Foi uma escola, emprego uma foi faculdade, foi de menos. uma pós-graduação, um PhD na vida. Sim. Acho que a gente aprendeu a respeitar o ser humano lá. Sim. Exatamente. Lá no porque tem gente que torce o nariz por causa disso. Tem gente que torce, não quer pop, porque isso, porque aquilo. A gente atendia todos da mesma forma. Isso. E lá no povo, eu até falei, eu acho que aconteceu um negócio muito legal desse dia, né? A gente não subia ele, né? Ela só girando embaixo. Cara, aí na hora que ele saiu, sorriso, o brilho no olhar, sabe, mano, agradecendo, coisa que você não via no dia a dia. Não, de forma alguma, não. Não há cartão de crédito Black ilimitado que paga. Não. Pessoal, aproveitando isso que você tá falando, cara, quantas vezes a gente tinha que fechar o equipamento antes, né? Por causa
por causa da restrição e tal. Eu, como Catatal, vou falar pra vocês de coração. Cara, eu fechava o double, eu subia lá na Montanha Encantada pra ajudar a tirar o cadeirante, pôr na cadeira, tal, não sei o quê. O que me doía era a pessoa vinha e falava assim, poxa tio, acabou? Falei, infelizmente acabou hoje. Mas volta mais, tal. Ela não falava nada, ela simplesmente abraçava e falava obrigado. Esse obrigado pra gente, parecia que ela tava apunhalando assim. Isso, verdade. E muitos iam que a gente queria deixar um pouco. Muitos iam vir só no próximo evento. Exatamente. Se viesse, né? Exatamente. Se viesse. Porque no dia a dia até tinha, né? Tinha alguns deficientes com alguma limitação que ele conseguia, ele não pegava a fila. Isso em dia de parque aberto normal. Ele não pegava a fila, ele tinha direito a um acompanhante. Sim. Mas aí quem fazia esse trabalho que a gente fazia de pegar no colo, aí já era o acompanhante, porque ele tinha o direito de não pegar a fila, de entrar pela saída. Mas aí já era o acompanhante dele que levava, a gente só fechava, fazia o procedimento normal. Mas muitos deles não podiam. Cuidado, né? Sim, muitos deles não podiam vir no dia que diferente. participava. Sim, né? Então esse dia, geralmente, Catatal, você lembrou de uma coisa que é difícil a gente falar, porque a gente retorna, né? Parece que foi ontem, parece que tá passando aqui na minha cabeça o sorriso, o obrigado. Verdade. Às vezes quando eu tô pra baixo, assim, como todo mundo tem os seus momentos pra baixo, pensativo. Pô, aí vem esse filme, todos os dias que a gente trabalhou, não foram um só, foram várias vezes, vários anos. Acho que aquilo ali te dá um gás. Sim. Tipo, assim, vai. Tá vendo? Ali, Ó, por isso... até me emociono. Então, tá vendo? Por isso que a galera que tá escutando e tá vendo no YouTube, por que você acha que tem grupo do Play Center colocando vídeo e foto até hoje? O parque fechou já faz tempo, mas, pra gente ainda que trabalhou lá, nossa, é diferente, não é um trabalho normal, igual os outros. Claro. E o Eu vou aprendizado falar pra muito grande. vocês, gente, eu mudei de área, tal, né, trabalhando com outras coisas, mas, gente, a experiência que eu tive no Play Center não se equivale a empresas multinacionais, internacionais, não se equivale, tá bom? Você que tá vendo a gente, você que tá ouvindo, pensa no seguinte, hoje a gente luta, nos tempos hoje, 2023, nós lutamos por uma inclusão social. Naquela época, inclusão social era nada, cara. Inclusão social era ajudar a pessoa que tinha uma restrição de mobilidade a participar e dar um sorriso no final. Era só isso. É isso. A gente não esperava um obrigado, em nada. E olha, eu vou falar pra vocês, o parque, tá? Independente, aqui é fora de crachá, vou até rasgar crachá. O parque dava lanche, ele dava um subsídio para as pessoas, atendia as pessoas de baixa renda, junto com o deficiente. Esse é o lado humano que vocês não conhecem, vocês deveriam conhecer. Mas o parque nunca enfatizou isso em forma alguma. Tanto é que eles pegavam o dia que era mais barato para eles, que era o dia da limpeza, para fazer isso. Sim, é verdade. Sim, tirando o dia D, tinha o dia também da Fundação Casa, né? Daqueles, porque assim, a Fundação Casa, a gente ainda pegou uma época que o nome era FEBEM, depois mudou para a Fundação Casa, e aí o pessoal pensa assim, pô, mas a Fundação Casa, logo lá no início da Fundação Casa, que saiu de FEBEM para a Fundação Casa, o pessoal pensa assim, pô, mas são jovens delinquentes. Nem todos, são muitos que são abandonados pela família, são muitos que são abandonados na rua, e o único lugar que eles tinham para ficar era a Fundação Casa. E a gente também tinha o dia que a gente trabalhava para a Fundação Casa nesse mesmo esquema, no dia D, que era uma segunda-feira, todo mundo trabalhava voluntário também, para as crianças carentes da Fundação Casa. Da Fundação... Silvão, Fundação. Sabe? Você me lembrou de uma, e dessa do dia D da Fundação Casa,
Cara, eu tava na catraca da Evolution. Lá contando, tal, fazendo pulmão, aquela loucura, né? E Sim. outra, é Fundação Casa, é FEBEM. Sim, Vamos outra falar o pegada. nome, né? Na época. Era FEBEM, Sim, era todo é. aquele delinquente. Então você passava a catraca girava sozinha, tá? Porque, vem, aí vem, para! Oh, porque eu não sei o quê. Tinha muito disso. Sim. Sim. Mas na hora que a gente conversava, pra você ver como aquele local era mágico, como era diferente, eles vinham todo armado assim, não digo armado com arma de fogo, nada Não. disso. Eles vinham armados espiritualmente pra cima da gente. Por quê? É o que a maioria que conhece. Eu sou malandro, eu mando, eu vivi ali, aqui, então Isso. aqui eu vou fazer o que eu quero. Mas a gente tinha todo um preparo e a gente tava tão em paz esses dias, que a gente conversando com eles, acabava eles agradecendo a gente na hora que saiu do equipamento. A Sim. grande maioria. Silvão, Valeu, você- tio. era Exatamente. muito. Tio, Eu recebi Ganhava vários tanto prêmio abraços nesses dias. que o pessoal falava assim: ô tio, obrigado, porque esse respeito eu não tive da minha família. Ó, Ai, você é cara, você é família. Aí vinha, dava um abraço. Falei, não, vai brincar. Hoje é seu dia, vai Perde brincar. tempo. Exatamente. Cara, E assim, falando em o Catatal vai Fundação lembrar Casa disso e também. FEBEM, Isso, a gente vai acabar dando uma prolongada no assunto. falando em Fundação em Casa e FEBEM, o Catatal, por que você pegava e abusava da gente dos 18? Tava voando. E nos 3,6. Hein? É. O Catatal era o mestre em fazer isso, né, mano? O cara desaparecia, né, Adriano? Voador. Sumia. Lembrando, OB. 3, 2, 1, voar. Exatamente. Ô grande OB. Exatamente. Não era que era voar, cara. Pensa que era o seguinte. Eu tava na É o aeroporto. Eu tava é na no área aeroporto, 3. só isso. Eu tava na área 3. Eu tinha que É. passar área 2, área 1, voltar. Conversar com E eu todo era mundo. pouco Ia até a Barra conhecido, né? Funda, Então eu até a Barra parava, Funda. conversava, ajudava um, ajudava outro. né? Pegava uma bala Enquanto na isso, cabine. Adriano, você saía da cabine e arbitrava no seu horário de comando, porque o Catatal Não é? estava, né, no dia Levou 18. choque. Parava o Levou equipamento, descia da cabine, dava a volta, subia a escadinha, abria a trava. Bem, Passava a catraca, embarcava, baixava a trava. Porque o bonito dava lá na Barra Funda. Não. Sério, mano? Da Barra Funda? cara. O Esquadrão tava lá no Grêmio tirando o cochilo, né? Oi. E era bom, hein? Revelação. Eu vou aí. falar uma Silvão. coisa, não sei se o Catatal lembra. É. Vai. Noites do Terror de 99. Da avenida do lado, não sei, não vou, Ordem e Progresso, não lembro. Da avenida da ponte ali. É. A gente foi de caminhão na caçamba para pegar os itens de decoração lá no galpão do Play Center. A gente voltou em cima dos monstros pendurados. Grudado no cabelo dos monstros, segurando. Aí eu falei, meu, vai dar merda isso. Não, segura aí, é pertinho. O cara tava aquele... marginal. Nossa. O cara Pendurado pegou nos marginal, monstros. pendurado, e a gente lá... Adriano, você vai lembrar de uma época, cara, que, nossa, como foi legal, né? A gente fazia parte da equipe de decoração da Noites do Terror. Olha. Gente, vocês que não têm ideia, vocês que eram visitante, era tudo perfeito, né? Não. Incrível. Antes, era eu, Adriano, e tinha mais uma galera que a gente fazia, reformava boneco, ficava queimando o dedo com cola quente. Olha. Nossa, quanto tempo, hein? Olha. Super Boulder. Super bom, nossa. Sim. Mas Super Bonder não podia gastar muito não, porque era caro, né? Era mais cola Era quente, muito. Não, era o último caso. Se a cola quente não Sim. desse jeito, era um Super Boulder. Super bom. Verdade. Aquele cheiro de massa Verdade. plástica que eles misturavam para dar a resina lá. Sim. Cara, eu não sabia Acho disso que aí, para não. abrir a ponte.
falou, você, né? você era cúpula, não. Mano, Nilson, isso aí não, você, Nilson, Mano. você sempre foi o as do Play Exatamente. Center, cara. Você é o Top Gun. Mano, os caras Ele me não chamavam. segurava. Mano, me chamaram pra fazer isso aí, mano. Não tem direito isso aí. Claro que não. Sério? Claro que não. O cara tal. Os equipamentos que o Nilson operava, meu, se o cara da eletrônica chegasse, o cara da mecânica, olha aquele parafuso, o Nilson sabia a medida, sabia achar. É lógico. Todo É o cara, você acha tempo, que ele né, ia mano? montar boneco? Não ia. A foto O aqui, Nilson cada tá tal. lá. Pô, olha lá pra cima aí. Nossa, gente. Põe Olha. aí, Adriano. Fala aí. Ó, Ela ó, não o precisa. celular aqui, ó. Ó, o seu celular aqui, ó. Olha o Bata Velho. Olha lá, mano, Nossa, o celular. também. O Eric. Mano, isso- Fernando Matavé. A Marina, o Haroldo, o Marina. Samuel. Haroldo. Quem que é aquele Ó, lá? ó o Silvio aqui, ó. Olha o Silvio ali. Silvão. Olha lá. É a A menina Gilene? da Indes. É É, do não, não, é do meio do a- nome. A Como era o ponta- nome dela? a da ponta é a Gilene. Essa era Tatá. da Indes. Eu não tô conseguindo ver a Não, foto. como era? É a da Ides, a da Ides. A A da da Indes. Ides. Exatamente. Ai, A do Magic Motion. É. A do Magic Quem é aquela da Motion. ponta lá? gente. Quem que é atrás do A Silvio? Marina. A A da- Marina. Aqui é a Não, Marina. não, da ponta. Eu não lembro o nome dessas duas. Ah, tá bom. É a Val, acho que aqui é a Val. A Val, né? a Val, Val, exatamente. pelo amor Val. de Deus, velho. E A a Val que era mulher do Magic. E a mulher do Fernando Macavé aí também, a Edna. Não é a Nada Edna, bom. não. Não é a Edna? É não? Não. Aí eu dei uma outra aqui, cadê? Meu Deus do céu, Fernando. Meu Deus do céu, Adriano. Galera que tá escutando aí, ó, agora tá mostrando foto, tá no YouTube e tá lá, só assistir. Isso, tá tudo lá. É. Ó você Cuidado aí, aqui, pô. Capitão. Olha lá. Eita, lá. Nossa. O que é isso aí? Show dos ursos? É, Não. Isso é a daí. inauguração do Hopi Hari. É um Inauguração do Hopi Você Hari. vê plataforma, olha. Era no concreto ainda, ó. Nossa. Ó o Era, barco. era uma plataforma que girava. Então, quem ficava auxiliando, ficava girando e a plataforma, só a plataforma girava e você mandava os visitantes. Não tava Nossa, nem pronto essa Nossa. época aí, o Hopi É, o Hari. Hopi Hari Vai não- procurar. não. Foi inaugurar. Foi isso aí, foi em agosto de 99. Isso. Nossa. Cara, Cara, você treinou os pelegos lá, hein? Mano, acredito que eu não fui nesse dia. Eu deixei ingresso pro meu irmão abrir isso. Esse dia, meu irmão foi. Ah, caramba, não foi. Putz, Você não perdeu nada. Não, fui depois. É. Se você quisesse conhecer o não Hopi fez Hari mesmo, parte era- da primeira equipe Play Center no Hopi Hari, tá? Você foi Exatamente. excluído. Foi. Eu fui. É. O meu. Ele foi no dia dos Gente. diretores. Ele foi no dia dos Nossa. diretores. sim, né? Eu lembro disso. Vai lá Gente, ver vocês que estão a live ouvindo. do Marcelo. Ele tá lá do lado. Nada, Ah, quem? é? Vocês que estão ouvindo a gente, através, só ouvindo, era o seguinte, nós que éramos funcionários, chegou um tempo da fusão do Play Center com o Hopi Hari. Aí pegaram alguns brinquedos, alguns equipamentos, né? Que a gente tinha que treinar o pessoal pra lá, pra ir pro Hopi Hari pra fazer lá. Sim. Cara, era terrível. Por quê? Porque a gente sabia que ia treinar os caras lá, ia pegar literalmente a nossa essência e levar para um outro parque. É, exatamente. E um Mas detalhe, gente, e um Não, detalhe, E a os você caras gente que ganhando não mais que a queria gente. treinar, tá? E os caras ganhando Falei. mais que a gente. Muito, muito Os mais. caras ganhando mais que a gente. Naquele alojamento, cara, o alojamento de primeiro mundo. É mesmo. Coisa sensacional, de primeiro mundo É, mesmo. Não, mas os equipamentos, para, o nosso era bem melhor. O nosso era tudo manual. Tudo a gente dava o nosso temperinho do gira. Nenhum Sim. gira era igual ao outro. Sim, Você vai é. no rádio, aperta o botãozinho, leva o micro-ondas. Pronto, É acabou. mesmo. Exatamente. Boa, Claro, isso não, é verdade. é isso mesmo. É Para verdade. na mão mesmo. Verdade. Eu treinei tipo. Play Center, na cada outra- giro era um momento único, né? É. Aí, tipo, Não, o único brinquedo que, minto, vou corrigir minha fala, que era só de apertar o botãozinho, era o do Nilson, o Merengue, só, e o Turbo Drop.
É o verdade. resto era tudo na mão. Mas peraí. Sabe? Peraí. Deixa eu me defender aqui. Não é só um botãozinho, não. Vai assim, ó, apertava start pra ele subir, aí você ficava lá embaixo. Assim, ó. Aí quando ele voltava, você liberava o freio, aí ele parava uma vez e parava de novo. Aí você tinha que apertar o botão pra abrir a trava. Não, abrir as travas e depois ficar atento nos portões. Vira. Era atenção total, né, Nilson? Total. Atenção, Mas tempo eu todo. boa, tomava chuva, tomava sol. Sim. Legal. Ar-condicionado Eu na mesmo cabine. tinha de operar kamikaze e double shot no giro. Você tinha que ter a manha ali, né? Sim. Era Tu tudo lembra de manual. parar o negócio lá em cima, lá travar, lá parar no começo. Aí você passava pra parar, dar o start, dar o giro completo, era facinho. Sim. O difícil era você conseguir parar o equipamento. Agora Parar o no ponto ruim, zero, né? o ruim O Evolution tem que parar certinho, era ajuste fino. Agora, ó, eu vou perguntar uma coisa pra Taura aí, vou lembrar aqui do Silvio Adriano. O ruim era quando você trabalhava nas festas noturnas, tá? Você trabalhou, você Nossa. cochilava, igual eu cochilei no Cataclismo, 3 horas da manhã, e perdi o estilo e desarmou. Nilson, você me lembrou dessa história, meu Jesus, cara. Você sabe que aconteceu isso, é fato, é verídico, eu confirmo. Aí, pra não acontecer mais isso, o que os encarregados faziam? Dava Red Bull pra gente. Sim. E não era Red Bull na época, era Red Devil. Cara, eu tomei uns 4 daquele lá, eu fiquei a noite inteira trabalhando na boa, fui pra casa, eu consegui dormir, era 4 horas da tarde, porque eu tava acelerado ainda. Aqueles energéticos não era esse de hoje em dia, não. Não, era bruto, bem... o negócio era bruto. Ali era raiz, não era suco de caju. Não, Exatamente. Bem isso. É bem isso. Agora o Nilson, o Catatal, eu não sei como ele conseguiu dormir aquele dia na cabine do Cataclismo, porque assim, bem naquela hora, cara, ele tava lá, porque foi a hora que o Mark entrou pra tocar no palco principal, e o palco principal era de frente com o Cataclismo. Verdade. exato. Então eu tava lá viajando com o Mark, porque o Mark era a atração principal da festa. Isso já era o quê? Não Nossa, era quase 4 horas da manhã. Reforce. Reforce. E Na hora esse que eu- dia eu na tava hora que nesse eu vou- brinquedo aí no seu, Silvio, no Double Shock. Sim, a gente tava junto lá no Double Shot. Olha o Podia Nilson colocar lá, a máquina de fumaça pra gente no Double olha o Nilson do Shot. Cataclismo lá, 3 horas da manhã. Sim. E na hora que eu cheguei lá, sério mesmo, cara, o Nilson Caralho. encostou assim, ó, na porta. Tava dormindo. Mano, O Cataclismo vai girar. mano, desarmou, cara, ele virou um Desarmou. kamikaze, ele virou um kamikaze. Ficou turno já. Desarmou. Vamos rearmar essa porra aqui, velho. E o medo que a gente Gente, armar com o choque. Mas você tava virado aquele dia, né, Nilson? Você tava Eu virado. virei a tava cadeira, virado eu virei a cadeira pra armar aí. Virei até Mete a cadeira. Mano, tô não, o assim. Nilson tinha trabalhado o dia inteiro e trabalhou a noite toda, Trabalhou à eu noite. lembro disso. Trabalhou à noite. A gente não, Catatal. A gente tava de folga durante o dia pra trabalhar à noite. O Nilson Não, não, o Nilson, eu ele trabalhei tava o virado. dia e a noite, eu tava Você virado trabalhou o também. dia também. Você não, né, Adriano? Você, a Não, gente trouxe lá à noite, eu né? comprei o dia pra trabalhar à noite. A gente, exatamente. Acho que eu trabalhei Você de dia lembra no Bombeirão. quantos dias eu fiz naquele dia no Double Shot que eu arranquei a saia da menina veio parar no pescoço? Sim. Nossa! Bem, Conta essa história, Conta aí. Como é que foi? Foi nesse dia da Air Force. Aí lá, o pessoal tudo clubber, naquela época era clubber, né? tem. Chamava era. clubber. Aí tinha uma menina de mini saia e de topzinho. E foi. Tio, pá, tá aí que tem. Vai. Beleza. Eu só sei que eu dei acho que umas 30 voltas para um lado e umas 40 pro outro. O pessoal já tava assim, ó. Quase morrendo. A hora que ela acabou, tio, você acabou comigo. A saia da minha tava no pescoço. Nossa. Tava. Porque um detalhe, pra quem não conhece, todos nós trabalhamos lá no Double Shock, então a gente sabe, né? Ele pegava Quanto uma mais você velocidade do girava, caramba. quanto mais velocidade ele pegava, chegava Isso. uma hora que ele começava a tremer. Painel. Painel. Exato, parecia que ia sair voando, né, Nilson? Os painéis. A lâmpada caindo tudo e a gente lá. Os copinhos, né? Lembra? Os copos de lâmpada. Copo A carne tava, que né? poder recolher.
Exatamente. Quando Aí era chegava o Garica. Albuquerque no outro dia, tinha que escutar o sermão do Albuquerque no outro dia. Não tinha jeito. Tinha que escutar o Nossa, sermão do não. Albuquerque. Mano, Queria descontar os copinhos do nosso salário. era bem... E na época não era LED, né? Era luz de carro. Aquelas Não, era luzes de farol de incandescente. carro. Ah, É incandescente. era ficar raiz, cara. Não sou lá disso aí, não. Eu queimava demais lâmpada ali. Era toda semana, era caixas e caixas de lâmpada. Não tinha jeito. O bumerangue, a Eu gente não começou... ia pra treino do isso, não. Oi? E desarmar. Não desarmou o Double Shock comigo. Não, quer dizer, não desarma. O Double Shock não desarmava, não. Era o cataclisma. Então, Ué? você ficou lá tentando fazer igual eu, você desarmou. O meu não. verdade. Porque eu tenho injeção eletrônica. Ali o Double Shock era carburador. Pessoal, vocês lembram quando a gente... A Total vai lembrar, até o Silvio, Adriano. Lembra quando a gente começava a inventar de piscar aquelas... Ou do cataclismo ou do kamikaze, queimava tudo. Meu. Ficava E o zoado. né? Double Shock, Queimava tudo. o Mixer, o Evolution. Evolution. A gente ficava piscando. Era uma boate. Exatamente. Era O um mixer, as lâmpadas do mixer embaixo dele eram todas brancas. Aí na hora que começava a piscar, ele parecia um estrobo. À noite parecia um estrobo. O parque inteiro piscava só com as lâmpadas do mixer. Olha que ele É parava assim verdade. de ponta cabeça, ficava aquele giro, aquele canhão pra cima assim, era lindo demais. Muito. Pessoal, Muito. ó, eu vou tocar um assunto rapidinho aqui, lembrando só de luz. Eu acho que você deve ter alguma história engraçada sobre isso. Lembra aquela a época de calor que vinha aqueles mosquitinhos das 6 horas? Lembra? Meu Deus do céu. Mano, o bumerangue enchia a plataforma, aí você apagava a luz. A hora que o bumerangue passava assim, ó. Polia tudo. Pensa, mano. Ô Nilson, eu lembro dessa época. Inclusive, eu lembro do aviso. Que antes da gente entrar pro parque, tinha os avisos, né? Aí cada coordenador de área vinha lá e falou, não faz isso, não faz aquilo e tal. Aí eu lembro que nessa época de calor, gente, por favor, não apaga a luz da plataforma, que os visitantes estão comendo mosca, estão comendo bicho. Tá vendo? Mano. Aí, por isso que eu falo, Nilson, Adriano e Catatal, que assim, às vezes, na forma que eu falei aqui, as pessoas que não conhecem, vai falar, pô, o cara é arrogante porque o cara falou eles faziam acontecer. Não, é o que eu falei. Acompanha os episódios, vocês vão começar a entender o que a gente fala, porque realmente a gente fazia acontecer. Quando eu falo que a gente fazia acontecer, era exatamente esse tipo de coisa. Sabe? Esse tipo de coisa que só a gente lá dentro sabe. Então hoje a gente tá aqui, hoje a gente já não tem mais aquele compromisso, porque na época a gente não podia falar. Verdade. Na época a gente podia ir até a página 2, da 2 pra frente a gente não podia mais passar. É isso. Né? A gente dependia do nosso emprego, primeiro de tudo que a gente adorava, a gente gostava, e a gente dependia. Então a gente não podia falar. Hoje a gente pode falar, então... Já passou 20 anos, igual o Leandro falou. Já passou a gente não vai ser... A gente não responde por mais nada. Não vai precisar responder, né? Já já prescreveu. O Leandro não vai dar advertência nem suspensão pra gente. A gente pode falar que a gente vai pressionar as amigas, né? Que a gente fazia lá, ia brincar lá, a gente dá uma paradinha. 1.0, né? Sim, 1.0. Né? Sim. Atenção, disco voador. Atenção, disco voador. Aí, aproveitando o gancho do Adriano e o que você falou, cara, eu quero mandar um beijo para 2 visitantes que eram nossas dançarinas lá. Fala uma que eu falo uma, vai. Fala uma, não. Fala uma que eu falo a Maria e a Aline. Aline. E a Aline. Então um beijo pra vocês vão ver a gente aí. Nilson, se tiver uma parte 2 aí, ou minha, ou do Catatal, não sei se vai ter. Acho que minha não vai ter mais, né? Porque agora eu tô aqui com vocês, aí eu já vou fazer parte já no dia do bate-papo da equipe. Mas uma parte 2 do Catatal, será que daria pra encaixar nem que fossem 5 minutinhos essas visitantes? Não, na pequena. O episódio todo. O episódio inteiro? O que você acha, o Catatal? O que você acha, Adriano? O Adriano não lembra dela, assim. O Adriano não lembra dela. A linha visitantes estão sempre bem-vindos. Quem tiver história aí, ó. Visitante que estiver ouvindo a gente, se quiser contar a sua história,
manda lá um direct. Portas abertas, né? Manda um comentário que a gente já... Gente, aproveitando, você que é visitante, você que tem uma história com a gente aqui, ó. O Adriano, Nilson, Silvio, eu. Pô, manda o direct, fala, puta, eu tenho uma história com você, eu tenho uma história. Meu, por favor, ó. Se não for com a Coraçãozinho pra gente, vocês. sendo do parque, né? Sendo do parque já Isso. Manda. já é bem E Play agora, Center, Hoopifari, Parque Marista, Milênio, qualquer parque. e A agora, gente ó tá lá. aceitando. Isso, agora chegou a hora, hein? é agora, hein? Ah, chegou a hora da... Momento no É Gabu. agora. Vai lá. Adriano, você começa. Você tem que O agora equipamento, mais Vamos Natal. explicar? Vamos explicar? Não, Vamos não explicar. vamos explicar nada. Vamos assim, explicar o nada. equipamento Não, mas Catatal. ele não Vai. vai entender. Ele não Não, vai não, entender. vamos- O equipamento Catatal. Vai, o O equipamento. equipamento, Em uma frase, Ah, nada. Double Shock. Vai, Boxe. Nil. Boxe. Bota, mano, Paulo. Vai. Você que tem que responder, Catatal. Você É que tem que você. falar, box. É você. Eu, Segue, box. boxer. Cueca. Em uma frase. Ué, rápido. cara. Cueca boxe. Evolution. Vamos lá, um castigo. Vai, filho. Vai, Um Silvio. castigo. Castigo, bica freia. Vai, Adriano. Uma frase. Ao passar pela catraca, identifique seu carimbo e mantenha o fluxo. Obrigado. Dia Vai, de Nilson. baixinho. Vai, Nil. Dia de baixinho. É, dia de baixinho. Dia de baixinho? Vai, menininho. Vai. Passa. Mentira que você pegava as bolachas. Vai, Silvio. Vai ter mais uma rodada ou essa finalizou? Vai ter mais uma Vai. rodada, Bora, Nilson? bora, vai. Vai Tem ter? 4 Vai. minutos. Vai, 4 Então vamos lá. Cara, agora deixa eu pensar. Eu falei do castigo. Uma satisfação sem ser o dia dele. Uma satisfação. Sempre foi trabalhar com vocês, cara. Aí. Olha, tentando fazer Vai, coração. Adriano. Senão eu vou chorar aqui. Capa de É, chuva. Capa o de chuva. ensinamento do Play Center. Oi? Um ensinamento que o Play Center te proporcionou. Sempre leve seu case de CD, sua capa de chuva e sua blusa. Você nunca sabe qual vai ter a temperatura do dia. Boa. Vai, Nelson. Boa, boa. Capa de chuva. Capa de chuva, item obrigatório no seu checklist. Tem? Então marca. Se não tem, pede apoio pra trazer. Top. Vamos fechar? Mano, Vamos. maravilha, Com cara. chave de ouro? Chave de ouro. Galera, Play Center. ó, lembrando, Play Center. Play Center. Responde. Play Catatal tá Center. por último. Nilson, Play Center pra você. Play Center. É você, Nilson. Você, Pra mim, Play Play Center. Center? Ah, cara, lugar mágico. Play Center, Adriano. Em uma frase. Não tem enciclopédia, não tem dicionário, não tem Google, não tem nada que escreva Play Center. Play Center, Catatal. Emoção, família, viver. Vem. Ah, show de bola. Nossa. E agora estamos já oficialmente convidando o Catatal para a parte 2, né? É que vai participar da parte 2. E vamos tentar trazer o Leandro para participar. Nossa! Eita, Ele pensa, vou colocar uma fogueira aqui agora. Pensa. Meu Deus do céu. Bacana. Vai Vai ser sair, sensacional, porque eu acho que ainda uma parte 2 aí, Nilson, ainda vai ficar pequeno, hein? Sim, vai. Parte Pequeno. 3, vem, faz a parte 3, parte Nossa. 4. Ainda vai ficar Ó, pequeno. esse aqui é o 47. Viu, pessoal? Mas, ó, o Play Center parou no 49 reais. É, 39 anos. 39. Tem mais que isso, hein? Vamos seguir. Vamos que vamos. Vambora. Vamos 100. Sempre É isso aí. Os projetos, né, Nilson? Se o Papai do Céu nos abençoar, né? A gente tá com os projetos com algumas novidades, né, Adriano? Trazer algumas certeza. novidades aí. E Novidade, o Papai do Céu que abençoar. vai aparecendo aí, hein, gente? Verdade, Fiquem espertos. Tá no forno. Exatamente.
E, Nilson, eu não sei como que ficou, mas será que a gente pode dar um spoiler aqui ou é melhor segurar mais um pouquinho? Porque o Agnaldo não tá, né? E o André também não tá. Então, será que a gente vai pode... fazer uma live nós todos juntos pra... Spoiler. Isso. Fechou, então. E nesse 1 minuto e 50, Jéssica, eu quero agradecer, né, de coração a participação do Catatal aí. Obrigado. Mais uma vez, ó. Com a gente, beleza? Show de Sem palavras, sem palavras. E vai ter a parte 2, agradecer também ao Silvio, ao Adriano. E eu que agradeço por fazer Quero parte agradecer a vocês aí. Bom, vocês, como eu falei, né? É família, a gente tá sempre junto. Precisar, me chama. Eu volto aqui, um maior prazer, tá? Porque o mais legal da vida é repartir momentos alegres, repartir momentos diferenciados que eu tive com cada um de vocês. Gente, muito obrigado, gratidão mesmo. Show de bola. Obrigado, galera. Finalizando o 47, com Deus. E inscrevam-se, compartilhem, curtam. Nossa página. Curte aí! Podcast no ar, YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music. Balança o sininho. Isso, balança lá. Falou, galera. Falou. Valeu!